Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas 11. Vamos ler a partir do segundo versículo. A palavra do Senhor diz assim: E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Senhor, diante de ti, estamos mais uma sexta-feira, Senhor, neste lar, ó Pai, para honrar o teu nome, honrar, Senhor, o teu projeto de salvação para a nossa família, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tão amorosamente nos ensina cada vez mais e mais o teu projeto do teu reino, Senhor. Te louvamos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui e pedimos, Senhor, que nossos pensamentos, Senhor, sejam focados naquilo que o Senhor tem para nossas vidas essa noite. Fala conosco, revela, Senhor, os mistérios, Senhor, que somente Tu conheces, ó Pai. Pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Não precisa, não. A oração do Pai Nosso. Na sexta-feira retrasada, eu trouxe uma introdução a respeito deste assunto, onde que eu trouxe que Jesus tinha vindo de uma oração e os discípulos observando que, que Jesus sempre se retirava para orar. Os discípulos eles pedem para o Senhor para que ensinasse eles como orar. E eu falei que o Senhor Jesus, ele acordava muito cedo e ficava muitas horas com o Pai, buscando uma ligação com o Pai, uma intimidade com o Pai. Apesar de Jesus estar na forma humana, porque ele nasceu de mulher, ele saiu do seu projeto e ele teve corpo humano como nós e passou por todas as dores e tudo que nós passamos, o Senhor Jesus conhece, mas para ele vencer e ser obediente a tudo que já estava escrito na eternidade, para ele cumprir tudo aquilo, até chegar à morte de cruz para resgatar nossas vidas, ele teve que buscar muito em Deus. E essa busca de tudo que ele ia passar, ele não ia em nenhum lugar a não ser diretamente ao Pai. Então aí o Senhor já nos mostra que a gente tem que ter um propósito. Você quer vencer? Você quer vitória? Vai direto ao Pai. Essa é a receita que o Senhor Jesus deixou. Então, o Senhor Jesus, ele andava com ele, o Espírito Santo, e ele manava a virtude do Pai, porque ele buscava, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, o reino, o Pai. Então, quando ele saía para executar a vontade do Pai, ele já sabia o que o Pai queria, porque ele já tinha buscado do Pai. Numa comunhão íntima, porque era só ele e o Pai. Eram momentos com o Pai, que apesar de ser humano, apesar dele ser filho de Deus, ele precisava buscar de Deus o recurso para poder vencer todas as situações que ele ia passar. Você viu que Jesus passou situações de tentações, de afronta, ele recebeu traição. Então, para o Senhor Jesus passar tudo isso com a plenitude de conseguir, apesar de todas as afrontas, não ficar, de deixar o projeto do Pai como foco, então ele teve isso como um propósito. Não, todas as coisas que queiram desviar o meu olhar, eu já busquei no meu Pai, e meu Pai já me deu forças e eu vou estar olhando sempre para o meu objetivo. Então ele focava naquilo que era a missão dele. E eu falei que cada um de nós também viemos na Terra com um propósito de Deus. Agora, se você vai cumprir aquilo que Deus te colocou, ou se você vai ficar no comodismo, é algo seu com Deus. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com parente, com ninguém. Porque se você tem um propósito com Deus, se você não busca, então você já não tem mais propósito com Deus. Porque a aliança, ela é um compromisso com alguém. Quando os discípulos chegam para o Senhor Jesus e ele começa então a ensinar os seus seguidores, os mais chegados ali, os que observavam o que Jesus fazia e que queria imitar,
não de celular não, viu, Ana? Agora você segura a onda. Então, os discípulos de Jesus, eles queriam fazer aquilo que Jesus fazia. Porque eles amavam o Senhor. Eles queriam. Eles largaram tudo para seguir Jesus. É verdade. Então eles queriam agradar o Senhor Jesus. Eles queriam agradar o Pai. Senão eles não tinham largado tudo e viver uma vida 100% atrás de Jesus. É verdade. Nós queremos agradar o Senhor. Nós queremos viver com Ele na eternidade. Então, o que os discípulos faziam foi observar. Eles observavam Jesus e eles entenderam que faltava algo para eles. Eles têm aquilo que Jesus tinha. Que Jesus falava, cego vê, mudo fala, cego ouve. O poder, né? Eles queriam aquilo. E os discípulos é aquele em que o mestre prepara para fazer as mesmas coisas. Porque ele falava, eu vou pro Pai, mas vocês vão ficar aí. É vocês que vão começar a continuar a obra. E eles entenderam, a gente precisa ter aquilo que Jesus tem. Jesus nos ensina a ter essa comunhão que você tem com o Pai. Porque Jesus falava assim, o meu Pai é o seu Pai. Deus é o nosso Pai. Porque vocês agora são meus irmãos. E nós comunhamos no mesmo desejo, na mesma fé. Então os discípulos eles falam para o Senhor Jesus para ensinar para orar. Essa é uma oração muito conhecida, que é a oração do Pai Nosso. E Jesus ele começa a oração, ele começa a falar assim, olha, ensinar eles assim, sabe? Jesus não chama eles para rezar, mas Jesus chama eles para dar um ensinamento. Como é que você vai orar? Porque eles entenderam, nossa, a gente precisa fazer uma oração que tenha uma chave que liga a gente com a vontade do Pai para as coisas acontecerem na nossa vida. E ele fala assim, ó, quando orares, dizei ao Pai. Ele não fala assim, dizei ao meu Deus, dizer ao seu Deus, ao Pai. Ele está falando de algo de intimidade. Não vai chegar qualquer pessoa e falar, Pai. Então dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Você vai chegar em Deus, aqui no Pai Celestial, e vai desejar com um coração sincero que o nome dele seja sempre santo. Por que isso? Porque lá na eternidade, os anjos falam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Dia e noite, os anjos proclamam a santidade de Deus. No céu não cessa de se falar que Deus é santo. Você vê que tem uma visão de profeta Isaías que ele vê isso. Serafins voando e uns aos outros dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da tua glória. Porque no céu, a glorificação sem cessar. Então quando a gente chega diante do Senhor, você está cheio de coisa que você terrena que você quer pedir. A tua saúde, o teu emprego, aquela venda que não sai, aquele trabalho, tudo coisa terrena, mas você está chegando diante do Pai. Você está chegando diante de algo maravilhoso. E você quer uma extensão do céu na sua vida. E o que no céu acontece? Acontece a adoração à santidade de Deus. Então Jesus começa a ensinar assim, que nós devemos desejar que Ele seja santo. Adorar a santidade dEle. E outra coisa, seja o teu nome, olha lá, Pai, santificado seja o teu nome. É um cuidado com o nome de Deus. Entender a autoridade que o nome de Deus. Tem um estudo que e na palavra fala o quanto é poderoso o nome de Jesus, o nome do Pai, porque é um nome que em todas as coisas acontece. E aí ele fala, olha, você também, após você desejar essa santidade do Senhor, que seja santo o nome dele, deseje o reino dele. Só o texto que a Que mãe... venha o teu reino. O reino
reino do Senhor é celestial, mas você vai orar e vai desejar para que o reino do Senhor venha. Quer falar alguma coisa, Miriam? Não, o texto de Isaías que a mãe comentou é Isaías 6, capítulo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Ó, amém. Para a gente entender um pouquinho o reino, eu vou dar uma explicação, mas essa explicação a gente depende da comunhão com o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos revela. Em Êxodo, quando, se vocês quiserem abrir, Êxodo 19, 5, Moisés está falando com Deus. O povo saiu da terra do Egito, está o povo liberto aqui. Uhum. E Moisés está falando com Deus lá no Monte Sinai. E o Senhor fala assim para ele: olha, agora pois, se diligentemente, com toda atenção, ouvirdes a minha voz, guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. O Senhor está mostrando aqui para o povo que Ele é rei sobre todos os reinados da terra, porque tudo é dele. Ele que criou todas as coisas. Então, que o reino dele é reino sobre todos os reinos. E que ele chama aquele povo que se chama pelo nome dele. Se esse povo se chama pelo nome dele, então eu sou rei desse povo, porque o povo se chama pelo meu nome. E eu agora estou dizendo que esse povo, ele vai ser participante de um reino sacerdotal, que é um reino que não é deste mundo, que é um reino superior a esse reino. Ou seja, o nosso Deus, além dele ser soberano, ele é rei sobre todas as coisas. E todo rei tem o seu trono. E quando na oração fala, venha a nós o vosso reino, é que nós desejamos que o reino eterno venha nas nossas vidas. Só que quando eu desejo que o reino do Senhor, eu não sei se você já fez essa oração, Senhor, que o teu reino venha para o meu coração. Que o teu reino venha para o meu casamento. Que o teu reino venha para o meu trabalho. Que o teu reino venha para o meu lar. Que o teu reino venha para a minha vida, para a minha igreja, para a minha família. É um desejo que a gente queira que a gente vivamos hoje o que o povo já vive lá na eternidade, no céu, adorando ao Senhor. Que o reino terreno seja uma extensão do reino celestial. A oração de Jesus fala assim: venha a nós o teu reino. É profundo isso aí. Porque se você não chamar o reino, ele não vai vir. Você tem que desejar, venha a nós o teu reino. Você tem que buscar para que o reino de Deus venha. Você pede algo para vir que não está, né? Vem. Então, aí essa oração que o Senhor, ele começa a ensinar aqui para os discípulos, que fala desse poder do reino. Então, existe um reino que não é deste mundo. Quando Jesus ele traz as primeiras parábolas na Bíblia, no Novo Testamento, são conhecidas como parábolas do reino. Porque Jesus começava a explicar as coisas que ele conhecia lá da eternidade, que ninguém conhecia, porque só conhece as coisas do Pai quem esteve com o Pai. E ele trouxe as parábolas do reino. E a primeira parábola que o Senhor traz é a parábola do semeador. Que um semeador saiu a semear. E essa semente que é trazida é a semente do reino. O Pai, ele começa a semear através da palavra dele, o reino dele eterno. E uma das coisas
que o adversário tem medo é nós entendermos que o quanto que nós precisamos desejar que o reino venha a nós. Por isso que na parábola do semeador, as sementes que caem à beira do caminho, você pode perceber que o adversário sempre está tentando catar a semente. Porque se você entender que você precisa, além de toda a sua necessidade terrena, em primeiro lugar você precisa desejar o reino na sua vida, e você orar e você desejar que o reino venha no seu coração, na sua vida. Porque quando nós desejamos que o reino venha a nós, nós estamos no princípio da vontade de Deus. Glória a Deus. E quando eu ando no princípio da vontade de Deus, a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando eu busco, desejo o reino de Deus para a minha vida, as outras coisas que eu não peço, o Senhor vai acrescentar. Continuando essa oração lá do versículo, no versículo 3 ele fala: dá-nos o pão cotidiano. Então, primeiro o Senhor Jesus, ele nos ensina a buscar o reino de Deus, a sua justiça. Depois, a nossa necessidade. O pão cotidiano fala as nossas coisas do nosso dia a dia. Primeiro você tem que buscar a santidade do Senhor. Você tem que desejar que realmente você viva o reino de Deus no seu coração, que você sinta o reino de Deus, que você deseje que o reino de Deus seja já presente na sua vida. Depois você vai buscar as suas necessidades, o seu pão cotidiano. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E o pão cotidiano ele vai acrescentar. As demais coisas vão ser acrescentadas. O pão cotidiano, a gente pode entender que o Senhor não quer que a gente busque demais para essa vida. Quando fala buscar o reino tem muita riqueza, tem muita coisa. O pão cotidiano fala da gente pedir para o Senhor que Ele nos supra nas coisas básicas. Mas a palavra diz que o Senhor, Ele tem um versículo bíblico que Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Ó o segredo, ó a lei, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor, Ele nos dá muito além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você está buscando o reino de Deus, a sua justiça, com sinceridade, adorando o Senhor. E aí você pede o Senhor só te sustentar no pão cotidiano. Mas a palavra do Senhor fala em Salmos também: agrada-te do Senhor. Agrada-te de buscar o reino do Senhor. Agrada-te de buscar a justiça do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. O segredo, a chave que o Senhor Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos, que além de se adorar o Pai, reconhecer que Ele é santo, e quando você reconhece que Ele é santo, você começa a ver o tamanho de pecado que você tem, quanto que você precisa buscar, e aí você começa a desejar que o reino do Senhor venha e te purifique, e que entre na sua vida, e o seu coração começa a desejar mais as coisas celestiais do que as coisas terrenas, né? Você quer menos ter e ser mais com Deus, mas o Senhor sabe das coisas que a gente precisa. E nós vamos ser abençoados em todas as nossas áreas, porque a palavra não pode falhar, ela não pode mentir. E é fiel quem falou, e é fiel para cumprir. E Ele fala: se você se agradar do Senhor. Você vê um exemplo na vida de Davi. Davi nunca pediu para o Senhor reinado, prosperidade, nada. Você vai ver que ele estava quietinho, cuidando das ovelhas, ninguém nem conhecia Davi. Mas adorava o Senhor. Mas ele adorava o Senhor. Ele tinha um reino no seu coração e o Senhor olhou o coração dele e falou assim: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Olha o reino lá no coração dele. O meu reino está lá. Ele busca o meu reino. Esse negócio Ele busca a minha justiça. do reino é interessante mesmo, porque todas as parábolas, o Senhor começa assim, ó: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. O reino do céu é semelhante ao homem que não sei o quê. O reino do céu é semelhante ao tesouro escondido no campo. Tudo começa o reino dos céus é semelhante. Então, o reino dos céus, eu entendo que é uma chave poderosa que nós, às vezes, até hoje não tivemos um certo entendimento da proporção
de quanto que nós precisamos buscar o reino de Deus. Porque quantas vezes que você já ouviu que nós temos que buscar primeiro Deus sobre todas as coisas? Reino dos Mas, céus. mas a gente tem que desejar que aquele que reina, que está sentado no trono e que é adorado dia e noite, que a extensão do reino dele seja na minha vida. E aonde que eu passar, as pessoas sintam que eu ando com o rei. Tem um louvor que fala o rei e eu. E ter rei, Ana, é diferente de ter presidente. Porque a palavra do rei é soberana. O rei fala e se cumpre. O rei fala e tem que ser obedecido. É diferente. Porque esse reino aqui, ele é eterno. Posso acrescentar um negócio? Acrescenta. Se você não acrescentar, não é você. Senti uma certa ponta de sarcasmo. Viu? Uma vez, eu não sei se foi um vídeo que eu vi, e eu achei muito interessante, eu guardei no meu coração. Amém. Que foi o seguinte. Eu sou assim, o brasileiro, as pessoas que vivem na democracia, não entendem o que significa um reinado. Eles não entendem porque eles vivem na democracia. Assim, quem é da monarquia entende mais sobre o reino de Deus. Quem vive na monarquia, por exemplo, o povo da rainha, né, que morreu lá, qual que é o nome daquela cidade lá? Londres. Eles conseguem entender mais o que é Deus, o que é rei, porque eles vivem numa monarquia que é governada por rei. Apesar que esse reino, ele não é. Não, mas calma, eu vou chegar lá. Assim, olha, o rei é o seguinte, já aconteceu, por exemplo, de um brasileiro vir aqui em Londres e ver uma flor bonita num jardim qualquer de Londres e arrancar aquela flor e falar, ah, que linda, vou levar. E aí apareceram guardas e prender a pessoa porque arrancou uma flor de lá. Assim, você não pode arrancar uma flor do jardim porque tudo pertence à rainha. Esse jardim é da rainha. Assim, então, as pessoas que vivem sobre um reinado entendem que tudo que é daquele local, tudo, o país pertence à rainha. E trazendo, e falou assim que as pessoas conseguem entender mais o reino de Deus quando a pessoa vive numa monarquia. E o brasileiro, a pessoa que vive na democracia, não entende. Por quê? Tudo que tem é de Deus, foi ele que criou. A mesma coisa da rainha. Você não pode arrancar uma flor de lá porque a flor é da rainha. A terra é da rainha. Você tem que pedir autorização. Você não pode chegar lá e achar que é seu, porque toda a terra que você pisa é da rainha, é propriedade dela. E trazendo para o reino espiritual, tudo que nós vemos na natureza não é nosso. É do Senhor, ele criou. É do rei. Pertence ao rei. Então, por exemplo, ainda que por exemplo, o pai compre uma propriedade e ele acredite que é dele, na verdade é do rei, é de Deus. Ele compra por um determinado período, mas é de Deus. Vó, você pegou a chave. É isso, é isso. Nós somos meros administradores do que é de Deus. Que toda a terra é do rei. Tudo pertence ao rei. Olha, eu cheguei a pinicar, mãe, na hora que eu falei isso. Pergunta pra mim, Nós somos administradores. essa casa da senhora? Eu falei, não, sou administradora. Olha isso. Eu sempre falo isso para as pessoas. Ela entendeu. Eu sou administradora. Olha eu que não sou lindo. dona de nada. Mãe, eu cheguei a Tudo pinicar é de aqui. Deus. Sem brincadeira. Eu tô Glória a Deus. pinicando. É muito profundo isso. Então, Toda gente, a que terra maravilha, é do né? rei. Tudo é Eu do rei. administro ela, mas ela Os de filhos não Deus. são nossos. A Bíblia diz que são herança do Senhor. É do rei. É do rei. Vocês estão entendendo agora? Que maravilha? Nossa, eu tô até pinicando. E voltando lá no que lá no que Deus falou para Moisés, boca de Deus, falando para Moisés. Tudo que nós temos é do O que o rei. Senhor nos chamou, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardais o meu conserto, então sereis propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Em vós me sereis reino sacerdotal Quer que e desliga? povo santo. Ele é santo, né? Ele chama nós para ser santo. Glória a Deus. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, essa palavra que Deus tem falado com as nossas vidas. A Bíblia está cheia, se você nunca percebeu, você vai ler hoje em diante. Olha, está lotado de citações que Deus é o rei e que ele tem um reino. E que o reino dele é eterno. É E verdade. que ele nos chamou para morar no reino celestial. Não é aqui na terra, é no reino celestial.
O Senhor não tem nos preparado para qualquer lugar. E uma coisa que eu quero que cada um de nós reflitamos: o Senhor tem nos chamado para ter uma cidadania celestial. Não é qualquer cidadania. Ser nobres do rei. Nós vamos morar num reino celestial. O quanto hoje você tem essa consciência que Deus te chamou para ser morador de um reino eterno, para você ser cidadão do céu. Você está preparado? Está buscando o reino do Senhor? Já está sabendo o idioma que fala na eternidade? Está buscando que o reino do Senhor venha hoje na sua vida? Para você ter esse passaporte de cidadania para morar no céu? E qual é esse passaporte de cidadania para você morar no céu? Olha lá o que Deus falou para Moisés. Vou falar de novo. Como é que você consegue ser sacerdote para morar no céu? Ó, para você ter essa cidadania, você tem que diligentemente ouvir o que Deus está falando para sua vida nessa noite. Guardar o que Deus está falando na sua vida essa noite. Deus fez um concerto com você? Guarde esse concerto. Não esquece que tudo é do Senhor. Tudo é dele. E se você guardar o conselho do Senhor, se você andar obedecendo à vontade do Senhor, aí você vai ser povo dele. E ele chama você para você ser santo. Às vezes a gente pensa assim, nossa, ser santo. A palavra fala muito do reino do Senhor, mas também fala muito de santidade. Você vê que quando Jesus começa a ensinar a oração, ele fala que o Pai é santo. Santo primeiro. Fala que o Pai é santo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, olha, Deus é santo. E ele quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Santidade. E Deus é santo. E ele quer que nós sejamos santos. Lá nesse reino eterno, não entra pecado. Não entra desobediência. É totalmente do que entra neste mundo, é o contrário do que entra lá. E para nós termos uma identidade com aquele que vai morar nesse reino eterno, nós já temos que pedir para que o reino dele entre aqui, porque nós já vamos começar a viver a vontade dele aqui. Então nós temos que desejar que o reino dele venha na nossa vida. Ah, mas eu não consigo ser santo. Você não consegue mesmo. Ninguém consegue. Por isso que Jesus ele ia ter com o Pai. Ele buscava com o Pai intimidade. E ele falava ao Pai, Pai, você é santo, Pai. Me ensina a ser santo como o Senhor é. Na hora que a senhora estava falando, me veio algo que eu vou falar. Quando na tentação de Jesus, tem uma coisa que o diabo fala para Jesus. Fala assim, ó. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí... Não, eu não sei se é aqui, mas fala que Só explica os aqui, reinos do mundo Sim, foram entregues ao sim, o adversário. fala isso. Ou seja, nós estamos falando hoje do reino dos céus, que é diferente do reino Por do isso mundo. que na oração ele fala, venha o teu reino. Porque os reinos do mundo estão governando aqui, né? Então, venha a nós o teu reino. E para nós vencermos a tentação que vem lá te provocar. Eu não estou falando nem de prova, estou falando de tentação. A tentação é que te leva a pecar. E o pecado é o que faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado que tira a santidade. E sem a gente buscar a santidade, a gente não tem o Espírito Santo e não consegue ter comunhão. E se você tiver na tentação, se você dá lugar à tentação, você vai perder o desejo de buscar o reino dos céus. Porque o adversário está indo lá e comendo a tua semente. Que é a primeira parábola do semeador. Porque o seu adversário sabe, se ele comer a semente, você está fora do projeto. A gente tem que guardar a palavra que você está ouvindo hoje no seu coração. E não deixar o adversário tirar aquilo que te deu. E você vai buscar no Senhor o reino do Senhor. A justiça dele. A hora que vem as provas,
Lucas fala assim que no momento que a gente está sendo provado, ou que as tentações vêm, nós podemos ser melhores com o Senhor. Porque o Senhor nos observa no momento da prova, no momento da tentação. E o quanto que o reino está na sua vida é a sua atitude que você vai ter no momento da prova e no momento da tentação. Ela vai ser diferente quando você está com o reino na sua vida. Então é isso que o Senhor tinha para as nossas vidas essa noite. Podemos continuar falando a respeito do reino. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender com o reino. Vontade de estudar agora. Tá? O reino é profundo e o reino é poderoso. Ó, E à medida que a gente for entendendo o reino também, o adversário vai querer roubar esse entendimento das nossas vidas. Então a gente precisa estar em oração para que a gente possa ter esse entendimento. Porque quem revela para nós o entendimento dessa ligação do reino é o Espírito Santo. E a gente precisa estar desejando que o reino venha a nós. posso encerrar trazendo um texto? Sim. Jesus, Jesus fala o seguinte, ó, em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um ou há de amar um e odiar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon significa dinheiro. Ele fala, não podeis servir a dois senhores. Mas ele não serve o mamão, servir o dinheiro. Mamão. O problema é que nós precisamos dele para comer, para comprar coisa. Servir é viver em função dele, é diferente de precisar. Olha lá. Por isso vos É digo. bom dinheiro. Ou seja, tipo assim, ó, eu não posso pegar um dinheiro. Se eu pegar um dinheiro, esse dinheiro me leva para coisa errada. Eu não posso, Você serve. eu não posso dedicar um tempo pro Senhor porque eu tô pensando como é que eu vou ganhar mais dinheiro. Porque Servir. o teu pensamento, em vez de ser pro reino, tá primeiro para as coisas dessa terra. Primeiro buscar o reino de Deus. É isso, eu vou chegar lá, nesse Né? texto. Vou continuar aqui rapidão, vou ler direto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com um dos seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios, o mundo, procura. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Essa aí é o versículo, Mas- fechando, né, Miriana? Senão vai pegar o texto inteiro. Mas, deixa eu É o acabar. pão cotidiano. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que eu disse Serão acrescentados. vos serão acrescentadas. Amém. Comer, beber, vestir. Eu já li todas essas partes, mas só tem uma coisa que eu digo. A gente tem que. Esse versículo é muito lindo. Mas se você não se preparar, ninguém vem trazer comidinha na tua mão. Mas ali ninguém tá falando que é pra você não Ficar trabalhar e ficar à preguiçoso. toa. A Bíblia condena o preguiçoso. Não é isso. Jesus não falou nem inclusive Paulo fala pra gente não ser pesado pra nenhum irmão, ou seja, pra ninguém. Aham. Cada um ele tem que fazer. Aquele que não trabalha não coma, tá Tem que escrito na Bíblia. fazer. Inclusive manda trabalhar dias e Viu? noites.
Só que não tem nada a ver uma coisa com outra que eu tô falando. Tô falando que nós precisamos buscar primeiro o Senhor. É E primeiro. depois a gente busca as outras coisas. É verdade. Não adianta a gente buscar só pra essa vida, a gente vai morrer E tudo é do rei, e não vai ter levar a vida nada. eterna. Não leva E nada. vida eterna sem Deus é terrível. Nós temos que lembrar que Ranger de nós dente. temos alma, corpo e espírito. Não é só corpo que quer comer, beber e dormir e ter vida boa aqui não. Você tem alma, você tem corpo e tem espírito. Quando Deus nos criou, Ele soprou em nós o espírito vivente. E esse espírito que viverá eternamente, ele vai ter um encontro para dar cabo das suas decisões. Por isso que a nossa decisão tem que ser hoje, buscar o reino do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé e vamos